Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Café Talks. Aqui é o lugar onde você aprende de Bíblia, fé, espiritualidade, enfim, você já conhece aqui, sabe como é que funciona. Gente, estou muito feliz de estar aqui com você, mais um episódio, tá? Espero que o que nós vamos falar hoje possa abençoar sua vida, mas você sabe, né? Antes de eu começar, eu tenho que fazer aquele jabá, que é o que tá pagando o negócio aqui, tá bom? Gente, eu estou aqui na Lume Produções, tá? Olha que qualidade incrível de áudio, olha o meu áudio que incrível. Olha essa imagem. Eu estou aqui na Lume Produções, é onde estou fazendo o nosso podcast. É aqui na região de São Bernardo do Campo, ABC, gente. Faça acesso aí, você que é do ABCD, São Paulo também, tá? Eles estão com uma super promoção. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, tá? E você que quer começar um projeto novo, quer dar um start aí de algo que tá há muito tempo na gaveta, aqui é o lugar certo, tá bom? Você clica lá e fala assim, ó, vim pelo Pastor Café. Tenho certeza que vai ter um precinho bom pra você. Outra coisa, você sabe que eu tô bonito aqui, olha só. Cada semana eu tô com a camisa diferente, né? Meu Deus. Vamos ver quando é que eu vou repetir. Hoje eu tô aqui com a Orai, da Tessalonicenses 5:17, da Ceifeiros, tá? Que é a marca aqui da camisa. Eu vou mostrar uma aqui, gente. Olha que coisa linda. Pera aí. Deixa eu mostrar essa aqui. Deixa eu ver. Essa aqui é Jesus Never Fails. Se meu inglês tá em dia, é Jesus nunca falha. É isso? Olha a parte de trás aqui, ó. Pra cá. Olha que coisa linda. Gente, tem muitos modelos, ó. Essa que eu tô... Inclusive, meu convidado. Vocês vão ver aqui quando ele chegar, que ele também está com ceifeiros, tá? E por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Sabe aquela promoção? E não é promoção, na verdade, é um sorteio que vai acontecer no dia 25 de dezembro, valendo, sabe o quê? Uma viagem para Caldas Novas, com direito a um acompanhante, e um iPhone 15, é isso? Meu Deus, gente, iPhone 15 e uma viagem para Caldas Novas. Se você comprar uma peça, você já tá concorrendo. Comprou duas, é como se fosse dois números aí, tá? Mas é só para quem fizer a compra pelo link aqui que eu deixei na descrição, tá? Qualquer lugar aí que você for do Brasil de preferência, em nome de Jesus, tá bom? Você faz a compra e você já tá concorrendo a essa premiação, tá? A premiação é agora, dia 25 de dezembro de 2024, desse ano agora de 2024, beleza? Não esquece, gente, já corre, clica aqui e faça, e adquira, né? Ó, tem masculino, feminino, tem boné também, coisa linda, e eu tô falando coisa de qualidade, tá? Não tô falando aquele negócio que tu compra, lava e encolhe, não, tô falando coisa de qualidade, que é pra você ter aí uma camisa por anos, beleza? Por último, não menos importante, Escola Querigma, você quer estudar Bíblia comigo? Clica no link da bio, você que já me acompanha no Instagram, já sabe como é que funciona, né? Clica no link da bio e vamos entender a Bíblia e crescer no Senhor, beleza? Bom, agora já falei demais. Eu tô aqui com ele, o meu convidado, é meu amigo, tá comigo na nossa igreja local, lidera junto com a gente lá. Eu quero que vocês conheçam o Alex Vantini. E aí, mano? Boa. Tá bom? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Show. Fala, gente. Meu nome é Alex, tenho 26 anos. Como o pastor falou, tô lá na Igreja Bereana, Aí, ó. ajudando lá, servindo lá. Graças a Deus. E obrigado pelo convite, mano. Vai ser top É trocar essa nóis, ideia tamo aí. junto. Ah, deixa eu aproveitar já que você começou, se apresenta um pouquinho mais. Fala seu nome, é casado, não é? Quanto tempo na fé? Quem que é o Alex? Certo. Eu tenho 8 anos de cristão, sou Uhum. casado, vai fazer 4 anos, então metade aí da caminhada, praticamente casado. E, e acho que é isso, né? É isso. Que mais? Ama Jesus? Apaixonado por Jesus, completamente. É isso. O restante, gente, vocês vão saber daqui pra frente, tá? Bom, a nossa temática de hoje, como você já viu na thumbnail, nós vamos falar sobre missões e evangelismo, tá? É muito a ver aqui do Alex. Inclusive, vou deixar as redes sociais do Alex aqui na descrição. Sigam ele lá, tá? É a temática que queima no coração dele. E, Alex, eu já queria começar, cara. Eu acho que é a pergunta principal. É, Quando foi que você se percebeu assim apaixonado por missão? Como surgiu essa paixão da missão, do evangelismo? Quando que foi que você percebeu assim? Foi logo no início da fé? Depois de um tempo, aconteceu alguma coisa? Como é que foi? Top. Mano, na verdade, assim, eu acho que pra falar disso, precisa entender um pouco, assim, a minha história, né? Tipo Uhum. assim, na minha família ninguém era cristão. Ninguém era cristão, exceto uma avó minha, que a gente nunca teve tanto contato assim. Ah, então de cristão, assim, a primeira geração ali é É, basicamente vocês ali. começou em nós mesmos. Aham. E
a minha família tem base espírita e católica, né? Minha avó, mãe de santo, a minha avó por parte de mãe, mãe de santo. Então a gente cresceu nesse meio assim. Então, tipo, a probabilidade da gente se tornar cristão era mínima, ou bem baixa, Muito pelo baixa. menos. E um dia eu tava simplesmente arrumado, tinha 17 anos, tava arrumado pra ir pra uma balada, pra uma festa, e começou a chover muito. E eu, meninão, não tinha carro, precisava pegar a condução, ia chegar todo molhado na balada. O meu irmão, que tava começando a ir pra uma igreja, falou assim, ô, vamos comigo lá pra igreja e depois eu te deixo na sua balada. Olha só. Falei, beleza, né? Já ganhei a carona, já vai salvar meu rolê. E aí eu fui. Cheguei lá, tipo, mano, Deus começou a falar a minha vida, né? Por meio da pregação. E naquele dia foi o dia que eu conheci Jesus tipo, a minha conversão, ela foi algo assim muito... Eu digo que foi muito genuíno mesmo, porque do dia pra noite eu larguei tudo, mano. Tipo assim, no dia que eu saí de lá, eu, tipo, saí de grupos do WhatsApp, falei pros meus... Eu até acho que eu tomei algumas atitudes meio... Radical, assim. radicais e talvez até equivocadas, de tipo assim, ó, não vou mais andar com vocês, é isso, quero Jesus e ponto final. Uhum. E, tipo, mudou a minha vida completamente. Então, por que eu tô falando disso, né? Porque eu acho que quando fala de missão, a missão, ela queima muito em mim por entender que de onde Deus me tirou, sabe? Uhum. Tipo assim, eu acho... A minha conversão veio de um Deus que foi missionário comigo, sabe? Deus, ele foi atrás de mim. Porque não existia probabilidade, né? E não só atrás de mim, mas dos meus irmãos também, da minha mãe também. Então, a minha conversão, eu enxergo dessa maneira, sabe? Deus indo atrás da gente. E a partir daí eu entendi, se Deus fez isso comigo, eu preciso fazer isso com os outros, né? Mas eu acho que a paixão mesmo por missão começou no meu primeiro ano que eu me converti, Natal do primeiro ano que eu tinha me convertido, se eu não me engano, eu acho que foi ou 2017 ou 2018, não tenho certeza. Mas eu tinha acabado de me converter, fazia 3, 4 meses, e eu senti no meu coração, peguei o meu salário assim, 17 anos, salário quase nada, e comprei um monte de brinquedo, doce, e fui numa comunidade entregar, né? E aí eu tava com um amigo meu, ele falou, ó, eu sei um lugar que tem muita criança. Cheguei lá, você vê como era bem novo convertido, eu me vesti de Papai Noel. Será que Nada era a ver com próximo cristianismo. de outubro? Sei lá, talvez Dia das Crianças ou era Natal? Não, era Natal mesmo. Natal, era, tipo, bem próximo, assim. Lá pro dia 21, 20, nessa faixa, assim. E aí eu fui pra uma comunidade, cheguei lá. Tipo, quando eu cheguei lá, eu me deparei, tipo, com, sei lá, umas 100 crianças vindo no carro, cercando o carro que a gente tava. Nossa. E aí eu comecei a entregar os presentes, os brinquedos, e aí vinha cada vez mais criança, até uma hora que não tinha mais pra entregar. E aí eu comecei a perceber uma realidade que eu não conhecia, sabe? E eu comecei a pensar, pô, quem tá pregando aqui? Sabe? Quando a gente olha pro evangelho, a gente percebe que dentro das igrejas, né? Isso não é uma crítica, eu amo igreja, amo pregar em igreja, mas existe pregação o tempo todo. Sim. Mas quem tá indo, sabe? Quem tá pregando nas ruas? E ali gerou algo em mim que eu falei, meu, eu preciso estar aqui, sabe? Eu preciso estar aqui. E aí, dali em diante, eu comecei a ir e outras pessoas começaram Então, dali começa a chama por missão. Isso. E um ano ali de convertido, mais ou menos. Um ano, menos até, acho que uns 6 meses, por aí, Cara, no máximo. que loucura. Então, ali começa a sede, a vontade de fato alcançar esses lugares. Acho que uma coisa que você falou tipo assim, cara, Deus foi missionário comigo, então nada mais justo do que eu também ser missionário. Acho que quando a gente fala sobre missão, é muito de entender o caráter de quem Deus é, né? Então, tem uma frase do Spurgeon que ele fala assim, olha, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? Não tem para onde fugir. Então, quando a gente tem uma compreensão genuína do evangelho, de quem Deus é, acho que a missão, ela tem que fazer parte de todo cristão. Claro que, quando a gente fala de missão, a missão ela tem vários desdobramentos, né? A gente não tem só... A missão é por todo mundo. Sim. Jesus não disse a missão num lugar específico, é por todo mundo, cara. Então, eu creio que o cristão ele precisa entender também que ele precisa ocupar esses espaços. Talvez no seu coração, na sua realidade, foi uma comunidade carente e tal. Só que nós temos diversos outros espaços que a gente precisa ocupar também, né? E aí surge também a missão Até Que Nada Mais Importe. Eu queria falar um pouquinho com você. Isso. A missão, na verdade, Como é que foi? a missão Até Que Nada Mais Importe, ela surge aí. Ah, ela surgiu nesse momento? Nesse momento. Não tinha nome, não tinha nada. Mas eu cheguei ali, eu falei, meu, preciso voltar aqui. Preciso voltar aqui. E aí, isso ficou no meu coração.
Onde que foi o lugar? Foi no Divinéia, em São Bernardo mesmo. Divinéia, São Bernardo. É um lugar que... você sobe toda a periferia lá do Divinéia, no finalzão tem um lugar que chamam de Paraíso. E aí é lá que começou. Paraíso porque Então, é alto, tá? Mas não Isso não que eu ia porque- falar, né? Não é porque é um paraíso. não é porque é um paraíso, É não. porque é um É o morro. lugar mais alto de lá. E aí começou ali. Só que aí, dezembro, eu tive esse impacto. Falei, meu, preciso voltar aqui. E aí eu fui pra casa, tal, vida que segue. E em dezembro mesmo, final de dezembro, meu irmão, o André, ele me chamou e falou assim, meu, eu tô querendo fazer uma viagem evangelística. Vamos fazer? E aí, beleza, fizemos a viagem. E o tema da viagem foi Até que Nada Mais Importe. Esse foi o tema da viagem. Ah, entendi. E naquela viagem, por uma conversa, assim, algo bem simples, assim, bem natural, falei, meu, tem um lugar que eu acho que a gente poderia ir na Páscoa, fazer algo lá com as crianças. Tá. Vamos lá? Aí fomos na Páscoa. Aí, fomos na Páscoa, Então, vamos de dezembro voltar. até a Páscoa ali, né? Abril, mais março, abril, né? Só que a viagem foi em fevereiro. Tá, então já tava muito... Isso, então, tipo assim, saí de dezembro, fevereiro teve a viagem, eu falei com o pessoal, em abril a gente foi na Páscoa. Aí da Páscoa, o pessoal já, tipo, ficou encantado, falou, vamos voltar mês Nisso que você já vem? tinha quantas pessoas mais ou menos assim seriam? Só o pessoal da viagem. Mas não era, tipo assim, não tinha nem o nome. Tipo, o tema Tá. da viagem foi Até que Nada Mais Importe, Foi algo assim mas era um muito- grupo de cristãos Sim. indo. Foi um movimento mesmo que foi surgindo. Isso. Aí, beleza, em abril, vamos no outro mês? Aí fomos, maio, aí junho, julho. E aí foi assim e tá já há 7 anos Caramba. nessa pegada. E aí, depois começou a virar mesmo uma estruturação, né? A gente, precisamos criar um Instagram. Beleza, qual vai ser o Isso nome? que eu ia perguntar, quando foi assim que vocês sentiram que, cara, precisa organizar? Porque vocês começaram aí mais vezes e tal. A gente A gente precisa de uma percebeu, organização. a gente percebeu, é algo muito legal, assim, que, tipo, eu acho que a missão, ela tem muito isso, das pessoas, elas irem, terem um impacto, Tá. e, tipo assim, eu vou morrer por isso. Só que na primeira semana que ela volta pra rotina dela, ela esquece a parada, Tá. então, tipo, ela vive normalmente. E aí a gente percebeu que tinha uma galera que realmente falou, não, eu vou viver por isso mesmo. E começou aí, Que não todo foi mês só tava aquela lá. empolgação. Mas E aí que gastava sentiram. dinheiro, gastava tempo, ia toda. E no começo a gente tinha. Não era o trabalho como é hoje, né? A gente ficava o dia inteiro na comunidade. Então a gente chegava tipo 10 horas da manhã e ficava até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde lá. Uhum. Então, tipo, era um trabalho exaustivo, né? Sim. Apesar de ser uma vez só no mês, mas era um trabalho exaustivo. E a pessoa. E aí a gente percebeu que tinha isso. Algumas pessoas que estavam mais dedicadas, que, tipo, pô, abraçou a causa. E aí dali começou a surgir um grupo mais fixo, assim, sabe? Tipo, não, essas pessoas são Que quem a você gente podia pode contar. contar. Aham. Aí depois, a partir disso, a gente começou a falar, meu, mas dá pra contar, mas tipo assim, na missão teve uma onda que vinha gente de todo tipo. Vinha gente, às vezes, do candomblé, que queria estar com a gente. Entendi. Tipo assim, porque, vamos ajudar a criança. Tá. Ou vinha da Umbanda, vinha do catolicismo, por exemplo. E pra gente foi algo bom porque a gente conseguia também, de certa forma, falar de Jesus pra essa galera também, né? Uhum. Então, a gente nunca, até hoje, às vezes aparece algumas pessoas e tudo mais. Então, teve esse movimento. Só que a gente começou a perceber que a gente precisava filtrar ainda mais. Tipo, precisa de uma liderança, precisa ter algo... Estabelecendo alguns conceitos, algumas, né? Isso. E aí foi onde surgiu o discipulado, né? Tipo, hoje, para a pessoa ser um voluntário da missão, ela passa por um processo de discipulado, que é onde a gente alinha algumas coisas. Tipo assim, por exemplo, chegou um católico. Pô, você crê no seu santo, enfim, independente da sua crença. Tudo bem, você vai estar aqui com a gente, mas aqui a gente só fala de Jesus. Uhum. Aqui a gente só faz isso. Aqui é dessa Sei lá, maneira. chegou um espírita, o cara de repente não chega com alguém lá, tem uma outra vida, quando ele reencarnar numa outra Isso. vida. Então, pra não ter esse tipo de disparidade Então a gente... doutrinária até mesmo, né? Exato, a gente achou no discipulado uma maneira Uhum. de igualar pensamentos, né? E a missão, por ela não fazer parte não carregar a placa de uma igreja, Sim. então até dentro de igreja, tipo assim, tem o assembleiano, tem o batista, Você tem o calvinista, né? entendeu? O presbiteriano. Uhum. Então a gente precisou formular uma visão da missão mesmo, né? Então aí o discipulado serve pra isso hoje. Mas a missão começou assim, de uma maneira bem natural mesmo. Nada, Orgânica. e aí tanto é os próximos passos, assim, a gente tem coisas pensadas, né, que a gente planeja e tal, mas a gente percebe que a missão, ela acaba sendo muito natural, assim, sabe? Tipo, Uhum.
sei lá, você vai num lugar, tem uma comunidade lá e tipo, meu, vamos começar a vir aqui também? Tá. E bora. E hoje, para o pessoal entender, qual que é o trabalho exatamente que vocês fazem? É, quantas comunidades são hoje? Então, são mais ou menos 8 anos de missão? São 7 anos de missão. Tá, 7 anos. E a gente tá em 3 comunidades, né? Aqui no Legal. ABC mesmo. Uma em São Bernardo, que é essa Paraíso, que foi a que a gente A começou. primeira ali, né? Isso. Aí tem outra em Diadema, que é Legal. o Tabuão. E tem mais uma em Santo André, que é em Utinga, que é do lado da estação de trem de Utinga ali, bem Sim, colada com a sim. estação mesmo. Então, a gente tá nessas 3 comunidades e uma vez por mês, nas 3 comunidades a gente tá. Legal. Mas e quando vocês vão lá, qual que é o trabalho mais ou menos que vocês fazem ali com o pessoal? Certo, a gente entra na comunidade, né? Então a gente entra na comunidade, chama todas as crianças, e a gente coloca as crianças em um local, às vezes é numa quadra, depende da comunidade, né? Sim. A gente prefere fazer a missão no meio da comunidade mesmo. A gente Legal. não gosta muito de tirar as Tirar crianças elas. pra fazer algo. Então, normalmente a ideia é fechar uma rua, é fazer algo assim, mas em alguns lugares acaba não sendo possível, por algum motivo ou outro. Então, a gente acaba tirando, às vezes, as crianças também e levando para uma quadra, para algo assim. E dentro dessa quadra ali, quando a gente reúne as crianças, dentro desse local, a gente faz um trabalho de evangelismo. Então, tem ministração para as crianças, tem louvor, tem brincadeiras que, na maioria das vezes, são brincadeiras que giram em torno do cristianismo, né? A gente acaba moldando as brincadeiras pro cristianismo. E aí, a gente faz esse trabalho com eles, só que a gente também tenta ter o acesso com as famílias, né? A partir das crianças, ter um acesso com as famílias. Então, Tá. vira e mexe, a gente tá fazendo evangelismo dentro das comunidades também. Tá? E aí, tipo assim, e aí varia muito, eu acho que de comunidade para comunidade, Tá. né? Tipo, essa daí do Paraíso, por exemplo, São Bernardo, que a gente já tá 7 anos, lá a gente já tem um espaço, tipo, já é muito mais livre. São mais conhecidos, já estão bastante tempo. Tipo, lá a vocês gente têm um consegue, acesso. tipo, o pessoal, por exemplo, sei lá, tá tendo tráfico, por exemplo. O pessoal do tráfico pede oração pra gente, tipo, às vezes eles... teve uma vez que o pessoal fez fila, eu acho que eu comentei uma vez, até com você já isso daí. O pessoal fez uma fila, parou de vender droga, fez uma fila pra querer me abraçar e pedir oração, mano. Eles me chamam de pastor, né? Até explicar que eu não sou pastor. É a figura Eles que eles ficam, enxergam. pastor, vem aqui. Aí eu vou lá, aí ora por eles, conversa com eles. Então, ali já é um lugar que a gente já tem mais liberdade, né? Entra nas casas, ora, conversa com as famílias. A gente já fez um culto também com todos eles praticamente. Então, ali já é um lugar assim. Mas tem lugares que já são mais restritos, que a gente já não consegue ter tanta liberdade pra Sim. fazer, né? E o tempo vai ganhando esse Geralmente esse os espaço. lugares mais novos é um lugar que você precisa Isso. ganhar mais espaço, confiança também. Porque como é criança também tem muita questão da confiança do pai, das famílias, né? E aí dentro disso, que você chegou até a contar uma, mas eu queria que você contasse, sei lá, de repente algumas experiências que vocês já tiveram. Pode ser boas, pode ser ruins mesmo assim, mas só pra galera pegar um pouquinho disso, porque a história inspira, né, cara? Então assim, experiências, cara, experiências só pra gente... Tá. Tem algumas que a Gi, né, que quem não conhece, Gi é a mãe do Alex, que ela já me contou, assim, algumas de entrar nas casas e tal, mas eu queria que você me contasse algumas experiências, assim. Legal. Eu tenho uma história que eu amo, assim, mas é porque eu acho que é algo também... Tem histórias mais impactantes, talvez, mas eu acho que é algo que Deus me pegou muito em relação a isso. A gente tava fazendo um culto, no final de cada missão a gente faz um culto, né? Então a gente tava adorando a Deus ali, cantando e tal. De repente passou dois caras, né, 2 homens lá, e eles estavam indo comprar droga. E aí, eu vi que eles pararam, daqui a pouco um ajoelhou assim, começou a chorar. Aí a gente foi lá, né? Falei, às vezes quer uma oração e tal. Aí foi lá, não, eu não quero conversar. O cara sentou num canto e ficou lá. E a gente fazendo culto, e o cara chorando. E aí eu fui conversar com ele depois, né? Acabou o culto, fui conversar com ele. Falei assim, e aí, tudo bem e tal? Ele falou, a gente ia numa outra periferia comprar droga, e aí do nada a gente decidiu vir aqui, e é muito mais longe de onde a gente mora. Eles eram de Diadema e a gente tava em São Bernardo. É muito Nossa, mais lá no longe. Paraíso é até contramão até, né? Nada a ver. E aí ele falou, ó, a gente decidiu vir aqui comprar, não sei por quê. E quando eu cheguei aqui, tava cantando o louvor que eu me converti. Que eu me converti e me afastei de Deus depois. E ele começou a chorar. E aí eu falei pra ele, posso fazer uma oração por você e tal, não sei o quê. E ele não aceitou nada.
E aí o amigo dele, que tava um pouco mais de boa, eu peguei o contato do amigo dele, falei, ó, depois me manda notícia e tal. E aí peguei o contato, mandei uma mensagem pra ele. E aí eles foram embora, eles nem compraram droga, nada, foram embora. E aí eu mandei uma mensagem pro rapaz à noite, e aí ele falou assim, ele foi na igreja. Ele foi pra igreja e ele aceitou Uau. Jesus. Voltou pra Jesus. E tipo assim, ali, por que eu tô contando essa história? Porque ali virou uma chave pra mim, assim, de tipo, Uhum. a gente acha que a gente tá fazendo missão sozinho, sabe? Tipo, eu tô fazendo Sim. missão, Na força do nosso braço. isso. E tipo, ali eu vi que Deus tá atrás dos seus filhos, sabe? Tipo, Uhum. por mais que eu esteja fazendo esse trabalho de estar ali pregando o evangelho e tudo mais, mas eu acho que a pessoa, o ser que mais quer que alguém seja encontrado é Deus. Deus. E ali virou essa É o chave, pai. assim, pra mim, de perceber de que o simples fato da gente estar ali e fazer uma atmosfera já faz com que Deus alcance Então, pessoas. esse era, eu acho que era o ponto que eu queria tocar com você. Porque tem uma galera que ela acaba confundindo a missão com o papel de assistencialismo. No sentido assim, a ajuda, óbvio, cara, a pessoa não vai querer ouvir você se ela tá com fome. Né? É que primeiro você enche a barriga, né, da pessoa para depois encher ela de Deus e tal. Mas qual que é o grande ponto que eu enxergo muito na missão e que eu acho que é um ponto central? O cristianismo, a missão cristã, ela precisa ser o lugar onde o reino de Deus é estabelecido. Acho que esse é o grande pensamento. Eu lembro que o Piper, ele tinha uma frase que ele falava assim, olha, a razão cristã da missão é ir a um lugar onde Deus ainda não é conhecido ou glorificado. Ele fala assim, qual que é o objetivo de uma missão, cara? É ir a um lugar onde Deus não está sendo glorificado e fazer o Senhor ser glorificado ali e conhecido, né? Sim. E eu acho que o fato de vocês... Eu me lembro, acho que a primeira... Na verdade, a segunda vez que eu fui, a primeira eu acho que eu fui na do Tabuão, e a segunda vez foi nessa do Paraíso. E eu lembro que na hora do culto, e de verdade, cara, isso é um relato meu, assim, segunda vez que eu fui, ficar a atmosfera de adoração que é criada ali, cara, no meio, eu lembro, no meio da rua ali e tal, fazendo, ela é algo sobrenatural mesmo. Eu lembro que teve um dia que eu fui lá e que, de fato, tinha um rapaz que ele tava ali eu acho que essa história deve ser até recorrente, né, história de pessoas assim. Sim. Um rapaz que tava ali pra comprar droga também parou, começou ali a ouvir, chorou, foi encontrado por Jesus, orou por ele. Eu lembro no dia que eu tava lá. Mas qual que é o grande ponto, assim, que eu enxergo? É essa importância da compreensão de que o Senhor está ali. E quando a gente ora para que o reino de Deus seja estabelecido, tudo pode mudar, né? Eu acho que esse é o Sim. grande ponto. A gente não tomar, como que eu posso dizer? A mudança daquele lugar com a força do nosso braço. Isso. Ou achar que simplesmente pelo fruto do nosso trabalho que as coisas vão ser transformadas. Mas é quando, se a gente colocar na nossa cabeça que onde o reino de Deus é estabelecido, as coisas mudam, eu acho que a chave vira, né? Mano, e tem algo que você falou, né? Que tipo assim, eu percebo que assim, quando a gente fala de missão, por exemplo, se a gente fizer uma pergunta, né? Onde é mais fácil pregar o evangelho? Na África ou na Europa? Tipo, Tá. na África, porque você vai chegar lá, a pessoa Mas tá necessidade. morrendo de fome. Você chega com um pão, tipo, você não precisa de muito pra pregar na África. Uhum. Só que eu acho que o ponto-chave aqui é que a gente tá trocando, sabe? Trocando o evangelho. Então, tipo assim, ó, eu te dou isso em troca de você me ouvir. E eu Uhum. acho que, tipo, eu tenho uma ótica que às vezes a gente quer tratar Jesus como um produto barato, sabe? Tipo assim, ó, Jesus é o cara que vai matar sua fome. Só que essa fome, Sim. ela só é física, né? Tipo, é a parada A Bíblia, ela relata Isso. muito isso, né? De tipo assim, eu não sou esse pão aí que vocês querem, sabe? Tipo, matar a fome Eu e sou o pão depois. da vida. Isso. Eu sou a água da vida para a mulher E quando samaritana, eu né? olho pra missão, eu percebo que o problema da missão é a gente quer dar. Eu sempre uso esse exemplo muito claro, assim, que a gente quer dar água pra quem não tá com sede. Então, Uhum. tipo assim, e esse é o problema. Pra eu dar água pra quem não tá com sede, eu ofereço outra coisa. Aí a pessoa pega a água só pra, tipo assim. E não é Uhum. isso, sabe? Jesus não é isso. Tipo, e aí entra o fato, assim, que eu enxergo de fazer missão. Eu acho que o ponto principal de fazer missão é gerar sede nas pessoas. Sabe, quando você gera sede, é a mesma coisa a gente tá aqui, tipo, mano, você não tá com sede, você tá de boa. Mas se eu falar, ô, vamos empurrar um carro ali comigo, vamos jogar uma bola Uhum. comigo, depois eu te oferecer água, você vai querer. E só que quando a gente fala de sede, a sede não é a conta que não tá paga, sabe? A Sim. sede, a necessidade da pessoa
ela não é, tipo, a fome. Ela não é isso. A sede é algo maior, é a necessidade espiritual da pessoa. E aí entra o tanto faz se o cara é rico, se o cara é pobre, se é na Europa ou se é na África. Todos têm uma necessidade. Todos têm uma necessidade. E aí entra o evangelho pra mim, sabe? E a necessidade a necessidade única que é incomum da sociedade é a salvação. Então, tipo assim, quando a gente fala de missão, eu acho que o ponto-chave pra você entrar com Jesus é fazer a pessoa entender que ela é um miserável e tá indo pro inferno. Se ela entendeu isso, é claro que não da maneira que muitas vezes tem sido feito, de você vai pro inferno. Não é essa a ideia. Mas a pessoa entendeu que ela necessita de Jesus, é impossível ela não aceitar. E quando a gente olha, por exemplo, acho que o encontro de Jesus com a mulher samaritana fala muito sobre isso, né? Jesus sabia que a sede principal que ela tinha não era aquela que ela foi buscar água no poço. Ela tinha tido 5 maridos, aquilo que tinha não era dela, mas ela tinha uma necessidade que era interior, né? E tanto é que o assunto de Jesus com a mulher samaritana se desdobra nisso. Fala assim, olha, eu sou a água, rios de água fluirão do seu interior, ou seja, o que você precisa é algo do seu interior. E aí quando a gente olha para a missão é exatamente isso. E aí eu queria te perguntar, cara, como que a gente faz as pessoas enxergarem isso? Porque assim, a questão da missão, acho que um dos desafios também, não sei se vocês já passaram por isso, por exemplo, porque a gente tem uma galera, que é a galera da filantropia, sei lá, uma galera que ela tem dinheiro, mas que elas querem fazer mais pela doação, pelo assistencialismo, do que de fato entender o propósito. Porque assim, ó, vou dar um exemplo. Cara, a gente pode ajudar uma família com uma cesta básica, beleza, mas um mês depois vai acabar. É isso. Entendeu? Ou você pode dar uma cesta básica e a pessoa de repente vender e comprar uma droga, tá? Mas agora, cara, se ela for alcançada por Jesus, as drogas não passam a ser o problema, entendeu? Quando Cristo é encontrado e é achado nessa pessoa, até mesmo a fome, as necessidades que ela passa a olhar daquilo de uma outra maneira, né? E como que vocês fazem, cara, tipo assim, pra fazer as pessoas enxergarem isso? Eu acho que uma das coisas é ter uma visão bem definida, né? Porque senão vocês não teriam definido isso, mas assim, como que você conseguiria desdobrar isso nesse sentido? Top. Mano, eu acho que assim, como que, pelo menos eu, né? Normalmente quando eu vou fazer um evangelismo, algo desse tipo, eu tento, de alguma maneira, entrar no assunto morte, sabe? Eu acho que o assunto morte é um assunto delicado. E entrar de alguma maneira, de tipo assim, por exemplo, às vezes eu vou falar com uma pessoa mais velha, tá ligado? Tipo assim, e você mora com seus pais? Meu pai morreu, minha mãe morreu, normalmente já faleceram. Então, eu tento entrar nesse assunto morte, porque o assunto morte, eu acho que é um assunto delicado e que automaticamente é mais fácil de você entrar na ideia de salvação. Sabe? Tipo assim, por exemplo, minha mãe morreu. Legal. Você acredita que quando você morrer você vai estar com a sua mãe? Tipo assim, você entrou num assunto específico. E aí já não importa se o cara ele é rico, ele é pobre. Tipo assim, eu não tô te perguntando Você saiu do campo material e você foi pro campo espiritual, né? Tipo, eu saí daquela zona de tipo assim, se você virar cristão, você não vai mais passar fome. Tipo, porque... Mas assim, um candomblessista pode falar isso. Se você virar candomblessista, você não vai passar fome. Entendeu? Tipo, se você virar cristão, suas contas vão ser pagas. Tipo, eu busco não entrar nesse meio. Então, tipo assim, o evangelismo ele serve pra salvação. O evangelismo serve pra salvação. Então, tipo, se serve pra salvação, a gente precisa ir pro ponto-chave. Sabe? É claro que isso não é uma regra, né? Não é uma regra, existem várias maneiras de fazer que são eficazes. Mas eu acho que o ponto-chave é a morte, sabe? O ponto-chave pra mim do evangelismo é a morte. Tipo assim, se você morrer hoje, sei lá, ou às vezes eu faço algo proposital. Por exemplo, em comunidade tem muito... A estatística de vida em comunidade é muito baixa. Né? Então, tipo assim, é natural. Se você pegar nos 7 anos de missão que a gente tem várias pessoas que morreram. E tipo assim, às vezes você chegar e fazer uma pergunta proposital. E aquela pessoa que morava ali? Morreu. Sério, morreu? Tipo, caramba, do nada, né? Você vê que as coisas acontecem do nada, né? Tipo, hoje a gente tá aqui e amanhã não tá mais. Tipo, e aí, se for hoje o dia que você vai morrer? Sabe, tipo, isso gera na pessoa uma certa preocupação. Sim. Não em todos, tem pessoa que tá muito bem resolvida e é isso aí.
Mas vai gerar, de certa maneira, em algumas pessoas, uma certa Sim. preocupação. Então é um caminho que você encontrou de poder falar sobre a salvação. Falar sobre Se a a gente parar pra salvação. pensar também, por exemplo, quando a gente vai estudar a história bíblica, né? Eu acho que vocês têm até aquela pulseirinha, que são 4 cores. Aqui, ó. É, essa aqui, pô. Cadê? Dá pra ver aí? Mostra pra cá. Não sei, talvez não dê pra ver, mas tenta mostrar só a parte assim, ó, pra cá. Olha lá, ó. É uma pulseira com 4 cores. Isso. É 5? São 4, Quatro, né? 5 cores, 5 Isso, cores. 5 cores. É porque na teologia a gente tem a maneira de você enxergar a história bíblica como um todo, que é criação, queda, redenção e restauração, né? E é uma maneira de você contar a história bíblica. Isso. Então, por exemplo, para você chegar na redenção, não tem como você não falar da queda. Né? Ou seja, só há salvação. A pergunta é, você é salvo do quê? Só tem salvação se a pessoa entender que ela caiu, que ela tá morta. Ó, e o assunto morte, ele entra nisso. Isso, Porque quando assim, você ó, foi falar... tem quando você pessoas, falou- por exemplo, às vezes eu vou falar com o cara que tá, tipo assim, o cara é tudo errado, mas ele vai falar, não, quando eu morrer eu vou estar com a minha mãe sim. Tipo, por que eu não estaria? Não faço mal pra ninguém. Tipo assim, tá Sim, tudo ele se certo. considera uma pessoa boa. Isso. E aí entra o ponto-chave, sabe? De tipo assim, você fazer com que ele perceba que ele não é tão bom assim. E você faz isso como? Expondo os seus pecados e mostrando que ele Sim. também fez. Esse é um ponto. Ou, por exemplo, eu lembro de uma estratégia evangelística que era mais ou menos assim. Quando chegava nessa parte, como que eu... Porque você se considera uma pessoa boa? Essa era a primeira Ah, eu pergunta. já Você já vi viu isso essa aí? daí, esse é top. Ah, o cara, não, tá. Por quê? Porque o padrão de bondade do cara tá no nível que pra ele, ok. Só que agora, quando você sobe o nível, por exemplo, mas se comparado a Deus, aí sei lá, você pega os 10 mandamentos, tá, mas você já matou alguém? O cara falou, não, eu nunca matei, mas Jesus disse que se você odiar no seu coração, você já cometeu assassinato. Ou seja, então você tem que fazer a pessoa enxergar subindo o padrão de moralidade também, né? Então, quando você faz essa comparação com o próprio Cristo, com o próprio Senhor, a pessoa fala assim, eu acho que eu não sou tão bom Uma assim. coisa que pega muito é a mentira, porque a mentira... Eu acho que a mentira é o pecado universal, né? Uhum. Tipo assim... E tipo assim, meu, você já mentiu? Já. Tipo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mano. Então, Tipo assim, você é um mentiroso e você acha que você vai pro céu. aham, Tipo, isso é muito confrontador pra pessoa. sim. Só que assim, quando você entra... E esse é o ponto, sabe? Tipo, eu acho que... Eu acredito muito no evangelho de amor, mas eu não acredito no evangelho que camufla as coisas, sabe? Eu acho que essa é a mensagem do evangelho. De tipo, ó, você é um mentiroso, tudo errado e que merecia ser condenado ao inferno. E aí entra a mensagem do amor. A mensagem do amor é isso, é Deus amar um cara ruim igual Eu ele acho você, que o mano. amor até fica mais ressaltado, né? Isso. Até mesmo a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cara, a graça sem a consciência do pecado não faz sentido, né? Isso. Então, quando uma pessoa ela se enxerga como pecadora, a mensagem da graça, a mensagem do evangelho, a boa notícia, ela faz sentido. Cara, a boa notícia só existe porque tem uma má notícia, né? Mano, tem algo que aconteceu algumas vezes comigo, né? Eu já fui em alguns lugares assim fazer evangelismo que pra mim foi muito, muito chocante. Tem um amigo meu que eu fui uma vez num baile com ele, num baile funk. E eu fui pra pregar pra ele mesmo, né? Já fui na intenção. E quando eu cheguei lá, ele tava no meio do baile, assim, ele era um amigo meu que se afastou de Deus. Se afastou de Deus e eu falei pra ele, ó, eu queria ver você hoje. E ele falou, não dá, hoje eu vou sair e tal. Eu falei, não, vou com você, onde você for eu vou. E aí eu fui com ele lá. Chegou lá, do nada, eu perguntei pra ele assim, ó, do nada. Falei, ô, você não tem saudade de Jesus, não? Perguntei assim pra ele. E aí ele falou, por que você tá me perguntando isso? Aí eu falei, porque isso aqui não tem nada a ver com você, mano. Tipo, não tem nada a ver com você tá aqui. E aí, a gente começou a falar de Jesus, tipo, deu coisa de 5 minutos. Ele pegou e falou, vamos embora? E aí fomos embora, acabou. Tipo, Acabou ele o não rolê ficou do lá. cara. Acabei com o rolê do cara. Só que, tipo assim, eu percebi que quando você fala de Jesus no meio do pecado de alguém, tipo, isso de certa forma já é confrontador, sabe? Tipo, eu vivi essa experiência também. A gente foi pra Itatinga, um bairro em Campinas de prostituição. E, tipo, lá, tipo, um monte de garotas de programa, né? Na rua, assim. E, tipo, por exemplo, eu cheguei numa menina pra conversar com ela. E aí, tipo, um homem num lugar assim, tipo, obviamente tá querendo programa. Uhum. E aí eu cheguei lá e ela falou assim, aí eu falei, eu posso falar com você? Ela, pode, claro, não sei o quê. Aí ela já veio me falar do programa. Eu falei, ó, eu não tô aqui pra isso. Eu queria falar com você de outra coisa. Tipo, a cabeça dela já, tipo, Já bugou, né? você tá fazendo o quê? Aham. Aí eu falei, ó, eu só vim aqui pra te lembrar que você é amada.
Tipo, e você é tão amada que Deus me fez vir pra um lugar como esse só pra te lembrar isso. Tipo, ó, aí foi um evangelismo que não teve Sim. confronto. Não falei do pecado dela. Mas por quê? O fato dela estar sem roupa, se prostituindo, A e eu falar que consciência. Deus ama ela, Aham. tipo, isso já é um baita confronto. Tipo Porque ela já assim, tem uma consciência muito clara do pecado dela. Eu acho que eu acho uma parada do evangelismo, acho que você deu um exemplo muito interessante. É que a maneira como. Porque eu anotei aqui um ponto que a gente ia falar sobre alguma estratégia, alguma coisa assim, mas a gente já tá falando sobre isso. Mas o grande ponto é o seguinte, cara, qual que é a melhor estratégia? Né? E assim, não daria pra gente vender num curso da Hotmart, tipo assim, a melhor estratégia. Não, porque você precisa estar sensível ao ambiente. é isso. Então, pô, só aqui a gente falou dois exemplos muito distantes, diferentes, por exemplo, de pessoas que não estão conscientes do teu pecado, e aí você precisa fazer essa pessoa compreender que ela é pecadora, e você me deu um outro exemplo de uma pessoa, cara, ela já sabe que ela tá no erro, entendeu? E aí o amor, nos dois o amor ele chega. Só que um talvez você precisa ressaltar, e no outro você não precisava porque ela já estava consciente, né? Então a questão do evangelismo, o evangelismo bíblico, que é, por exemplo, a mensagem de Pedro, né? Tem uma coisa que às vezes a gente leva, e esse para mim é o ponto, que a gente leva muito a ferro e fogo. Por exemplo, tem uma ala, uma galera assim mais estudiosa, tá, que fala assim que é proibido você falar Jesus te ama. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Já ouviu, Já né? ouvi, sim. Não, porque se você falar que Jesus te ama, é antibíblico. Aí eu pergunto assim, mas por quê? Não, porque se você pegar a pregação de Pedro é arrependei-vos. Só que a minha pergunta é, pra que público que ele tava falando? Ele tava falando, gente, pra judeu, que os caras já sabiam que eles tinham matado Jesus, eles sabiam que Jesus era o filho de Deus. Ou seja, a mensagem para aquelas pessoas era de arrependimento. Sim. Agora, o contexto de você chegar pra uma pessoa que, cara, já sabe que ela tá numa condição de vergonha. Dá o exemplo de, como é que é o nome? Itatinga, né? Itatinga, isso. Gente, depois procurem sobre Itatinga, né? Depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso, a gente tem um tempinho aqui. Mas se você chega no... Cara, você não precisa reforçar ainda mais o pecado dela. Ela já tem essa consciência. Então, quando você chega num lugar como esse e você reforça o amor de Deus por ela, onde a graça superabundou, a mensagem do evangelho ela tem mais efeito. Então, tudo a questão eu diria, o ambiente. E eu acho que assim também, essa questão do Jesus te ama, né? Tipo, eu acho que tudo bem você trazer a ideia de que isso já tá. Todo mundo já ouviu um Jesus te ama, Sim. né? Talvez pelo menos aqui Igual da evangelizar nossa. com panfleto. Tipo assim, chega uma hora que talvez muda as pessoas e talvez você precisa mudar Você a pode maneira. até falar que não é eficaz. Uhum. Mas agora aqui não é verdade. O que não é bíblico, Né? pelo amor de Tipo- Deus, né? A mensagem da cruz cara, Cristo na cruz é uma mensagem de amor. A cruz é um grande eu te amo, né, mano? Tipo, não tem Exatamente, como, né? exatamente. Então, acho que o ponto também que eu acho interessante é esse cuidado de fazer uma missão, um evangelismo, com um propósito correto. Porque senão a gente acaba entrando no... Quando a gente tira Cristo do negócio, vira qualquer outra coisa menos Cristo. E aí, eu acho que entra um ponto muito importante, que eu ia estabelecer e perguntar pra você. Porque, tá, a mensagem da salvação, ela é a principal. Mas ela não é a única, se a gente parar pra pensar à luz da Bíblia. Então, por exemplo, se a vontade de Deus fosse só que a gente fosse salvo, é só a gente morrer depois, né? Aceitou Jesus, mata, leva pro céu e acabou. Só que nós estamos na Terra. Nós temos um propósito. E aí eu queria te perguntar, como que você enxerga o papel da igreja local na missão, né? Na minha cabeça é o seguinte, cara, um não vive sem o outro. Porque, por exemplo, se eu tenho a missão sem igreja local, ela é difícil ela continuar dando frutos. Porque, por exemplo, essa pessoa é salva, mas como que ela vai amadurecer? Como ela vai entender o que é a fé? Como que ela vai crescer em discipulado, né? Agora, a igreja local sem missão, ela vira um clube. É isso. Ela vira um clube de pessoas que, gostam, né? Tá ali e tal. Então, acho que as duas coisas, elas se casam perfeitamente. Mas eu queria entender um pouquinho mais de você, cara. Como que você vê isso? Tá, eu acho que assim, eu acredito que não dá pra separar, eu acho, as duas coisas, sabe? Eu acho que a igreja, ela tá incluída na missão de Jesus, sabe? Tipo, para mim assim, eu enxergo missão que a missão para mim é formar uma grande igreja. Uhum. Tipo, é isso. Pra mim, quando eu falo de salvação e alguém entregou a vida pra Jesus, essa pessoa se tornou parte de igreja, sabe? Ela se tornou uma parte da igreja.
um membro da igreja. Então, tipo assim, ela precisa estar unido com o corpo de Cristo. Sim. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, de... até algumas instituições missionárias, assim, que talvez deveriam... Porque eu sinto que, às vezes, né, quando a gente fala de missão e igreja, às vezes parece que é um contra o outro, sabe? Tipo Sim. assim, por exemplo, tem a missão Até que Nada Mais Importe e eu sou da Bereana. E, tipo assim, não, é um contra o outro. Tipo assim, não, a gente tá unido. A Exato. gente é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma. Beleza, pode ter uma placa e outra placa. Mas é a mesma coisa, tipo. Nós estamos trabalhando para a mesma missão. Acho que esse Isso. é entender isso, né? Então, tipo assim, eu acho que funciona de maneira perfeita quando os missionários ganham pessoas, levam para a igreja, essa pessoa ela é cuidada, ela é tratada, ela é ensinada Tipo, e é é enviada. enviada. Então ela volta para É um esse campo ciclo, né? missionário. É um ciclo, né? Ela um volta para envio. esse campo missionário, mas não mais para ser tocada, talvez, mas para tocar pessoas, Uhum. para alcançar pessoas. Então, eu enxergo dessa maneira, sabe? Eu acho que não existe essa divisão, né? Essa separação. Sim. Quando Jesus fala assim, né? Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Eu não consigo ensinar tudo que Jesus ordenou no campo missionário. Eu preciso colocar esse cara para congregar, o discipulado é caminhar comigo, né? É caminhar comigo. Então, e é interessante, nesse texto aí, Mateus 28, ele fala, ensinando a guardar o que eu ensinei. Ensinar o que Jesus ensinou é diferente de ensinar o que ele... É assim, ó. Eu digo assim, ó, ensinar o que Jesus ensinou é diferente de ensinar a guardar. Porque, por exemplo, ensinar o que Jesus ensinou eu faço numa lousa. Fala, gente, ó, Jesus fez isso, eu estou ensinando o que Jesus ensinou. Agora, ensinar a obedecer é, me vejo obedecendo. Então, uma coisa é falar assim, Alex, mano, quando alguém te fechar na rua, se estiver dirigindo, não xingue esse cara. Outra coisa é você tá andando de carro comigo, alguém me fechar e você me ver não xingando esse cara. É isso. Ou seja, eu tô te ensinando a obedecer. São duas coisas distintas, né? E isso só é possível, é o que a gente fala do discipulado, é caminhar junto, né? É interessante ter esse tempo. isso que você falou, que você pega a própria vida de Jesus, né? Tipo assim, quando ele envia os discípulos, tipo, ele já tinha feito tudo. Tipo assim, ó, eu não tô enviando vocês pra fazerem algo que vocês não me viram fazer, sabe? Sim, sim. E eu acho que é isso, o discipulado, ele é isso. Tipo assim, não é eu enviar alguém só com o que eu falei, né? Que é o que você tá falando. Sim. Tipo, é enviar sendo... ela viu algo. Ela viu algo. É. E olha, esse texto, olha que doido isso. Esse texto que você acabou de mencionar, eu acho que define o que é missão luz da Bíblia. Porque Jesus envia para eles fazerem aquilo que já tinha visto Jesus fazer. Só que não sei se você se lembra, quando eles voltam desse primeiro envio, eles voltam tipo assim, caraca, Jesus, ó, expulsamos demônio, né? Curamos, fizemos tudo. Aí eles voltaram felizão, aí Jesus falou, calma aí, não se alegrem por isso. Se alegrem pelo nome de vocês estar escrito no livro da vida. Ou seja, a principal razão da missão é a salvação. Entendeu? Porque assim, ó, você fala, tem gente que ia pro inferno de cadeira de roda, foi curado e vai pro inferno andando. Isso. Porque não é o milagre, o feito em si que garante a salvação. Então, quando Jesus faz isso com os discípulos, esse é o grande ponto, né? E recentemente a gente fez a conferência Kibalo, que fala sobre o envio de Deus. E o contexto desse texto é o seguinte, Jesus ele olha para uma multidão, a Bíblia diz que ele tem compaixão, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor, ou seja, uma multidão sem direção, sem cuidado. E Jesus, tendo compaixão daquelas ovelhas, ele faz os discípulos olhar para aquela multidão e fala assim, olha, a seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Ore para que o dono da seara envie. Então, a missão também está, dentro da missão, né? O amor pelas pessoas precisa ser esse grande ponto, né? Você falou dessa passagem, tem uma passagem que eu me lembrei que, tipo assim, Deus fala muito comigo disso daí, que é quando Jesus, ele sobe no monte, né, com Pedro, Tiago e João, e acontece a transfiguração e tal, e Pedro, ele fala assim, ó, deixa a gente armar tendas aqui, e ele fala assim, ó, a gente arma... Bom aqui, né? a gente arma a tenda só pra vocês. Tipo, olha isso, pra Pedro estaria suficiente, ele nem precisava ter um lugar pra ele ficar, pra dormir. Tava tão Moisés, bom o Elias, ambiente espiritual, tipo assim, eu simbolizo que isso é a gente no domingo, sabe, na igreja, tipo assim, claro que ali foi algo... Sim, sim. Mas é esse encontro com Cristo, com... Só que aí Jesus, ele pega e do nada,
ele fala assim, não, a gente não vai armar tenda, vamos descer. E aí quando eles descem, tem um pai com um filho que tava endemoniado. E aí Jesus vai e liberta o menino, né? E Deus, ele fala muito comigo em relação a isso, sabe? De tipo assim, a gente quer estar em momentos espirituais, só que é necessário descer, sabe? Porque tem gente precisando lá embaixo. Tipo assim, Pedro, não dá pra ficar aqui. Porque eu amo tanto aquele pai com aquele menino, que eu preciso descer, eu preciso ir de encontro a ele. E eu acho que a missão, quando a gente fala de igreja e missão, eu vejo que é dessa maneira, sabe? Tipo, Esse texto é... aquele momento da transfiguração era importante pra Pedro, pra Tiago, pra João. Era importante viver aquilo. Só que também era importante descer. Tipo, era importante encontrar com aquele pai. E eu acho que o problema é quando a gente quer escolher um ou outro. Tipo, ou eu só foco no pai com o filho e, tipo, nunca tenho momentos ali da transfiguração, ou não. Ou eu só fico ali dentro da igreja, nos meus cultos, adorando e buscando. E a gente não encontra esse equilíbrio, sabe? De, tipo, missão, igreja. Missão, igreja. E um vai levar o outro, né? Isso. Um vai levar o outro. E quando a gente olha, por exemplo, Paulo... se a gente pegar as viagens missionárias de Paulo, depois você procura no Google, gente, mapa, viagens missionárias de Paulo, você pega todos os lugares que ele andou, tipo, cara, cavalo, a barco, né? Não tinha Uber, não tinha avião, né? Não era missionário igual a nós, né, hoje. Ônibus, não tinha. Onde ele ia, ele plantava uma igreja. Ele tava em missão, mas ele... A igreja. Plantava A uma missão igreja. era a igreja. Exatamente. Então ele ia para um lugar onde não estava cansado, plantava uma igreja. E depois, se você pegar também o roteiro, a rota, ele voltava pelo mesmo caminho. Ele ia e voltava para ver como que estavam as igrejas que ele tinha plantado, né? Então, acho que essa é muito o coração da missão. E um dos nossos objetivos, né, com esse podcast, é fazer as pessoas compreenderem o porquê da missão e terem o pensamento correto da missão e do evangelismo à luz da Bíblia. Eu acho que hoje a gente falou bastante coisa nesse sentido, sabe? De colocar o nosso coração no lugar certo. Por quê? Pra gente não correr o risco de... Acho que tudo aquilo que não está corretamente equilibrado na nossa vida acaba virando um ídolo. Sim. Até mesmo aquilo que é bom. Então, por exemplo, eu posso fazer da igreja local algo ruim pra mim. Exato. Assim como eu posso fazer da missão algo ruim pra mim. Verdade. Como, por exemplo, aquela passagem que naquele grande dia muitos falaram que eu preguei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, expulsei demônios. Cara, isso também faz parte da missão. Sim. Só que Jesus falou assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ou seja, eles conseguiram fazer algo bom, que fazia parte da missão, algo ruim para eles, né? Então, acho que um dos objetivos desse nosso podcast é impactar essas pessoas, sabe? Para que elas tenham uma visão correta a respeito da missão e do evangelismo, da missão de Deus. Sim. Tem algo que eu acho interessante assim também, que é... As pessoas, quando a gente fala de missão, né? Você fala assim na igreja, quem quer ser um missionário? Aí vai levantar o jovem lá, ou uma pessoa vai falar assim, eu quero ir pra África, eu quero ir pra... Tipo assim, e eu comecei a perceber, através da missão Até Que Nada Mais Importe, que tem muita gente que, na verdade, não gosta de missão. A pessoa, ela gosta de viajar. Uhum. E aí... ela quer usar a missão pra... tipo assim, beleza, é legal, pô, você ir pra África e ficar 5 dias lá, 10 dias lá, fazendo algo pra Deus, mostrando no Instagram. Tirando voltar, foto. tá ligado? Voltar como o herói da humanidade. Só que eu acho que quem queima por missão em qualquer lugar, sabe? Uhum. Tipo, e eu percebo muito essa questão do tipo assim, por exemplo, a missão Até Que Nada Mais Importe, ela é aqui. Então, tipo assim, a pessoa, ela não quer evangelizar a cidade dela, ela não quer estar em missão onde ela mora. Tipo, na verdade, ela gosta de viajar, ela quer viajar, ela não quer fazer missão. Se você quiser fazer missão, você consegue fazer missão no seu bairro, você consegue fazer missão... Sim, porque a missão é amar o que Deus ama, e Deus ama pessoas. É isso. É claro que assim, eu acredito que às vezes tem um direcionamento, sabe? Que Tipo, Deus leva pessoas para lugares específicos. Isso, eu acredito nisso, não tô anulando isso, claro, mas tipo, eu acho que em muitos casos, a missão, ela começa em Jerusalém, sabe? Tipo, Jerusalém, Isso, Samaria. eu ia falar desse texto agora. Tipo, só que não, a gente já quer os confins da terra. E tipo, faz algo pela sua cidade, faz algo pelo seu bairro. Jesus falou, né? Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Se você pegar geograficamente, é isso. É aqui, depois os vizinhos, depois o círculo e depois os confins da terra. Né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa, ela não entrega uma cesta básica pra uma família que passa necessidade na rua dela. Uhum. Mas não, ela quer ir pra África, ela quer ir pro Afeganistão. Tipo... tem crente que ele consegue ser brigado com todos os vizinhos do bairro dele. Isso. Ou seja, ele não consegue pregar
pra quem mora do lado dele, bicho. Entendeu? Mas eu tenho amor pela criança que tá passando fome na África. É isso. Né? Então, se hoje a gente parar pra pensar, nós temos muitas formas de cumprir a missão de Deus, né? Eu creio que assim, que nem todo mundo vai ser um missionário, poxa, por exemplo, um chileno Vergara, que o cara entra, entendeu? Acho que nem todo mundo vai ter essa via, mas assim, todos nós somos missionários. É isso. Cara, e missão se faz com tudo. Com talento, né? Que é o dom que Deus te deu. Se faz com tempo, que você tem que doar. E se faz com o seu tesouro também. Ou seja, isso. os seus recursos, né? Então, tem muitas pessoas que eu conheço que não têm recurso, mas têm talento e doa, mas tem muitas pessoas que eu conheço que, cara, usam os seus talentos, sabe? Usam o seu dinheiro. Então, cara, é muito simples. Você tem, sei lá, portas abertas. Eu lembro que até um tempo atrás, uns 2 ou 3 anos, eu e a Jaque, a gente tava, tipo, apadrinhou uma criança do Portas Abertas mesmo. Então, a gente enviava carta, então todos os meses a gente contribuía com valor, para que o valor dessa criança pudesse ajudar com ela, né? Então, é bem interessante que você não escolhe, né? Tipo, você adota e depois chega a foto da criança Que legal, mano. que te escolheu, né? Que te escolheu. Então, ou seja, existem muitas maneiras da gente contribuir com missão. E pra gente caminhar pro final, Alex, se você pudesse dar um conselho hoje, talvez pro Alex, eu diria assim, vamos lá. Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer começar em missão, em evangelismo, Top. o que você falaria para essa pessoa? Quais conselhos você daria? Talvez quais conselhos você daria pro Alex de 8 anos atrás? Mano, eu acho que a primeira coisa é amar a Deus mais do que as missões, sabe? Tipo, Amém. eu acho que, por mais que é o que a gente sempre ouve, né? Amar a Deus acima de tudo. Mas eu acho que quando a gente se envolve muito ministerialmente, e eu vejo isso não só em missão, mas próprio pastoreio mesmo, ou qualquer área, né, de ministério, eu acho que a gente é muito tendencioso a amar mais o ministério do que a Deus, sabe? E a gente se embolar tanto nisso que nem perceber. Tipo, eu faço tanta missão que eu acho que eu amo a Deus. Mas, pô, quando foi a última vez que eu estive com Deus? Sabe, eu estou em missão, mas será que eu estou em missão com Deus? Então, eu acho que um ponto-chave, assim, quando a gente fala de missão, é a pessoa amar mais a Deus do que a missão. E eu acho que ela entender também que a missão, ela não é um favor para Deus, sabe? Eu já tive momentos, assim, na minha vida de passar por coisas e questionar, sabe? Tipo, pô, tipo assim, há anos atrás, de passar por coisas e falar, tipo, no meu íntimo com Deus mesmo, tipo, pô, mas eu faço tanto, sabe? Pra Deus. Meio que dando uma carteirada ali, Tipo, né? pô, Deus, eu sou o cara. Tipo assim, e Deus tá olhando e falando, você acha que você tá fazendo favor pra mim, irmão? E outra, tem gente que tá fazendo infinitamente mais e tá vivendo com muito menos do que você. Então, eu acho que a gente ter o coração no lugar certo, sabe? Entender que a missão, ela não é um favor pra Deus, mas ela é um favor pra nós mesmos. Amém. Tipo, teve algo que aconteceu quando eu fui pro Sul, acho que dá pra eu encerrar esse assunto falando disso. Eu tava indo pra lá, né, pra ajudar o pessoal da enchente, e eu perdi minha Bíblia. Falei, pô, a única coisa que eu não poderia perder numa viagem que eu tô indo falar da Bíblia era a Bíblia. E eu perdi no caminho, não sei onde foi parar minha Bíblia. E amém, perdi minha Bíblia e tal. E aí a gente foi parar num abrigo, né? E a gente começou a cuidar das crianças, tal, das pessoas. E aí teve um culto de noite no abrigo, um pastor foi pregar. Tinha um menininho, né, o Thiago, que eu me simpatizei muito com ele. E aí no culto, do nada, assim, ó, eu orei por ele e eu falei pra ele assim, ó, Deus tocou muito no meu coração, eu falei pra ele assim, ó, Deus tá mandando eu te dizer que tudo isso que você tá passando vai te fazer mais forte pra no futuro você cuidar de outras pessoas também. Falei isso pra ele. Mas foi sequência, assim, ó, falei isso, o pastor do nada pegou o microfone e falou assim, ó, Deus falou comigo agora que tem alguém aqui que tá sentindo no coração que quer ser pastor. E esse moleque, e um monte de adulto, um monte lotado, levantou e foi correndo lá na frente. Aí o pastor pegou e deu a Bíblia dele, tá ligado? A Bíblia que ele pregou pro menino. Falou, ó, eu vou te dar essa Bíblia, pra você estudar e pregar o evangelho e tal, não sei o quê. Aí o menino pegou a Bíblia, ele saiu correndo pro quarto dele lá do abrigo, pegou uma outra Bíblia que ele tinha ganhado há uns dias atrás, veio correndo e me entregou. Só que ele não fazia ideia que eu tinha perdido a minha Bíblia.
Tipo, eu não fazia ideia que eu tinha perdido minha Bíblia. E Cara. olha o detalhe, a Bíblia que ele me deu era a mesma versão que a minha Bíblia que eu perdi. Que isso, pô. Tipo, a mesma versão. E aí, naquele dia, assim, eu comecei a perceber de que, tipo assim, eu também sou alvo da missão de Deus, sabe? Tipo, eu não tô fazendo um favor pra Deus. Tipo, Deus, ele tá ali e ele quer me alcançar também enquanto eu estou em missão, sabe? E a gente precisa estar aberto pra isso. Então, se eu pudesse deixar, acho que alguns conselhos, seria amar a Deus acima de tudo, amar a Deus mais do que as missões, ter o coração no lugar certo, entender que você não tá fazendo um favor pra Deus. Eu acho que isso mantém a gente com o coração no lugar e mantém a gente fazendo a obra da maneira que Deus quer, sabe? Não da maneira que a gente quer. E não esperar nada em troca, mano. Eu acho que esse é um ponto-chave, assim, da missão, porque às vezes a gente fala, ajudo tanta gente, tipo, cara, você tá esperando algo em troca, tipo... É mais uma demonstração que o coração não tá no lugar não correto. tá no lugar certo. Então, não espera nada em troca. Tipo, o que você vai receber é no céu, sabe? Eu tenho muito essa convicção, assim, de que eu tô juntando tesouros no céu, não é na terra. Então, tipo assim, não é porque eu tô fazendo missão que em algum momento eu vou ficar rico. Não é porque eu tô fazendo missão que em algum momento eu vou ter um carro bom. Não. Vou ficar famoso. Tipo, eu vou ficar Pode famoso. acontecer, mas Amém. isso não é o Glória a alvo. Deus. Mas a missão, ela não me proporciona isso, sabe? Isso não é consequência de quem faz missão. Tipo, isso é consequência de quem Deus abençoa e quem trabalha também. E é isso. Então, eu deixaria esses 3 conselhos, assim, acho que seria fundamental. Glória a Deus. E aí, você foi abençoado? Que papo. Cara, glória a Deus, Deus te abençoe. Tô muito feliz. Espero que esse nosso bate-papo aqui tenha abençoado seu coração. Olha, assista, reassista, vai estar aqui no canal para sempre. Você pode reassistir aí, tá bom? E não se esqueça, você é um missionário do Senhor. Você é um missionário de Deus, porque Deus foi um missionário com você. Eu acho que isso a gente pudesse resumir, né, esse episódio. Amém. Seja um missionário porque Deus foi missionário com você. Glória a É Deus. isso, gente. Quero agradecer você que ficou comigo até o final, comigo e com o Alex. Vou reforçar mais uma vez, siga o Alex nas redes sociais. Faz um jabá aí, Alex. Fala pra galera Ó, te segue seguir lá, aí. pô. Segue lá. Ajuda nós aí. _, Alex Vantini. E é isso aí. Segue o homem. Você vai ser abençoado. Vou deixar também o arroba da missão, até que nada mais importe, né? Boa. Pra vocês fazerem parte, de repente você talvez seja de longe, mas quer ajudar de alguma maneira. A gente vai deixar também o arroba deles aí. Tá tudo na descrição, tanto da Ceifeiros, que a gente tá bonito aqui, quanto do sorteio, né, pra você ganhar, quanto também da Lume Produções aqui pra você fazer o seu podcast, e o da Escola Querigma, pra você estudar a Bíblia comigo, beleza? Então, até o próximo episódio. Bora!